Hoje nós vamos dar sequência a essa série que nós começamos com os santos, algum tempo atrás, titulada Os Fundamentos da Fé Cristã, um conteúdo riquíssimo, importantíssimo para todos nós. São 4 volumes, nós estamos finalizando este primeiro volume. Nossa comunhão de hoje vai tomar como base as lições de número 19 até as lições de número 22. Então são 4 lições ao todo. Queria abrir com os irmãos, Salmo capítulo 11. Versículo 3. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Esse versículo mostra que se os fundamentos forem destruídos, se eles forem demolidos, se eles forem removidos, nós estaremos em apuros. Então o intuito dessas comunhões de domingo é exatamente reforçar estes fundamentos que são importantíssimos para a nossa fé cristã, para que nós tenhamos uma vida cristã saudável. E nós encorajamos os irmãos aqui que ruminem essas palavras, aqui que procurem absorvê-las, porque elas são importantíssimas para que nós tenhamos saúde espiritual. Na semana passada, o César nos ajudou, falando um pouquinho acerca da realidade da igreja, como é importante nós termos um entendimento claro acerca do que é a igreja e nos apropriarmos de cada um dos seus aspectos para que a igreja tenha um sentido prático para nós. E hoje nós vamos falar sobre 4 atitudes vitais, necessárias para que nós tenhamos uma vida saudável. Todos nós precisamos praticar, precisamos considerar esses 4 itens aqui que nós vamos apresentar para os irmãos, para que nós sejamos saudáveis de fato. Amém? E o primeiro deles, talvez seja um dos mais queridos entre nós, que é a prática de invocar o nome do Senhor. Vamos invocar? Oh, Senhor Jesus, amém. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é a primeira prática saudável, a primeira prática cristã para uma vida saudável. Não tem como um cristão ser saudável sem a prática do invocar o nome do Senhor. Para nós, essa prática é muito querida, nós invocamos o nome do Senhor o tempo todo, mas nós vamos entender a origem dessa prática, de onde ela nasceu. O capítulo 4 do livro de Gênesis é um capítulo importantíssimo, e ali nós temos a origem. Capítulo 4, versículo 26. Contexto: pós-queda, o homem caiu, está agora longe de Deus. Filho de Abel havia tido 2 filhos. Adão havia tido 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou seu irmão Abel. E Adão teve um outro filho, e ele pôs o nome desse filho de Sete. E Sete teve um filho. E quando ele olhou para o filho dele, ele se deu conta da fragilidade humana. Tanto é que o nome que ele deu para o seu filho, que é Enos, tem exatamente esse significado. A palavra Enos significa fraco, frágil e até mesmo incurável. Como se, quando Sete olhou para aquela criança, ele se deu conta da sua própria condição. Se deu conta da condição dos homens. A condição dos homens, irmãos, é essa. Nós somos fracos, nós somos frágeis e nós somos incuráveis. Mas louvado seja o Senhor, que naquela situação, naquela conjuntura, Sete teve uma atitude que passou a ser tomada por muitos outros homens e mulheres ao longo da Bíblia, que foi a prática de chamar pelo nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 26, vamos ler? Gênesis capítulo 4, versículo 26. Vamos ler juntos? A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos,
Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Daí, ou seja, começou ali, daquele momento para frente. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quando que o homem passa a invocar o nome do Senhor? Quando ele se dá conta da sua fraqueza, da sua fragilidade e da sua situação incurável. Quando o homem se dá conta da sua condição, automaticamente ele é levado a clamar por Jesus. Se você não invoca o nome do Senhor, é porque você ainda não foi para o espelho. Quando nós vamos para o espelho, a Bíblia é o nosso espelho, ela nos revela exatamente isso. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa condição incurável. Os irmãos concordam com isso ou não? Os irmãos se sentem fracos? Se sentem frágeis? Se sentem necessitados do Senhor? O que nós devemos fazer? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E essa foi uma prática adotada por tantos outros personagens do Antigo Testamento. Abraão invocou o nome do Senhor. Davi invocou o nome do Senhor. E tantos outros invocaram. Sansão invocou o nome do Senhor. Muitos personagens no Antigo Testamento adotaram a prática de invocar o nome do Senhor. E o princípio é sempre o mesmo. É a constatação da nossa situação necessitada do Senhor. Então, irmãos, vamos nos recorrer mais a esse espelho, de maneira que a gente possa cada vez mais nos dar conta da nossa real necessidade, do quanto nós necessitamos do Senhor. Amém? Amém? Palavra profética do domingo passado, irmão Pedro falou sobre a videira. E ali um versículo foi lido para nós. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, irmãos, nós não podemos fazer nada. Nada. Nós dependemos dele para tudo. Amém? Senhor Jesus. São muitos os benefícios de se invocar o nome do Senhor. Nós poderíamos passar aqui uma manhã inteira falando acerca destes benefícios. Mas eu quero trazer 3 nessa manhã. O primeiro é que a prática do invocar o nome do Senhor traz salvação. O que a prática do Senhor traz? Salvação. Vamos ler aqui o Salmo 116, versículo 5. É isso? Não. Versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Então, invocar o nome do Senhor traz salvação, traz socorro. Senhor Jesus, quando você olha para esse salmista aqui, ele estava numa condição desesperada. Ele necessitava de salvação. Eu pergunto para os irmãos, você precisa de salvação? Eu preciso de salvação. Então quem precisa de salvação precisa o quê? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Então nós invocamos o nome do Senhor para sermos salvos. Nós não invocamos apenas a primeira vez para sermos salvos da morte eterna. Nós precisamos ser salvos diariamente. Todos os dias nós precisamos ser salvos. E para isso o Senhor nos deu o seu nome, que é o único nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos. Capítulo 12 do livro de Isaías também traz essa relação do nome do Senhor com a salvação. Versículo 2. Eis que Deus é minha salvação. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Invocai o seu nome. Irmãos, o Senhor é como uma fonte de salvação. Todas as vezes que nós invocamos, nós bebemos da salvação. Quem precisa de salvação? O que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor.
Cada vez que nós invocamos, nós tomamos um gole. Cada vez que nós invocamos, nós tomamos um gole. O Senhor nos supre, o Senhor nos salva. Louvado seja o Senhor. Sabe por que é importante nós invocarmos o nome do Senhor? De um lado, o nome do Senhor nos traz o quê? Salvação. Do outro, o nome do Senhor nos traz riquezas. Quando nós invocamos, nós somos enriquecidos. Romanos capítulo 10, versículo 2. Perdão, irmãos, 10:12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, o Senhor é rico para quem? Para os que o invocam. Talvez você, poxa, mas minha situação é tão miserável, minha situação é tão necessitada, irmão, você não conhece a minha vida, você não sabe as situações pelas quais eu estou passando. O inimigo está me roubando, o pecado está me roubando, eu estou cada vez mais pobre, não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho mais alegria, minha alegria foi roubada, meu ânimo foi roubado, minha vontade de servir o Senhor foi roubada, eu não tenho mais ânimo nenhum, estou pobre. Você vai na sua conta espiritual, está zerada. O que está faltando? O que está faltando? Invocar o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Ele é rico para quem? Todos os que o invocam. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos enriquecidos. Quem precisa de riquezas? Eu preciso de riquezas. Então, de um lado nós invocamos para ser salvo. Do outro lado nós invocamos para sermos enriquecidos. Louvado seja o Senhor. Então o irmão mais rico nesse salão aqui é o irmão que mais invoca o nome do Senhor, né? O irmão mais rico é o irmão que mais invoca o nome do Senhor. O mais pobre é o que menos invoca. Então, irmãos, vamos invocar mais o nome do Senhor. Tem um hino que diz, né? Senhor, perdoa-me se eu 1000 vezes invocar o santo nome seu. Puxa vida. 1000 vezes. O autor do hino ainda disse que era pouco. Irmãos, nós vamos invocar mais o nome do Senhor. A razão da nossa pobreza espiritual, a razão da nossa miséria espiritual, a razão da escassez de recursos para lidar com as dificuldades pelas quais nós passamos, é a falta de invocar o nome do Senhor. Estamos passando por problemas? Estamos. Estamos passando por dificuldades? Estamos. Dificuldade em casa, dificuldade no trabalho, dificuldade física. O que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor. Porque esse nome não apenas vai trazer salvação para você, esse nome vai trazer riquezas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, sabe o que o nome do Senhor traz para nós também? Alívio. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos aliviados. Quem precisa de alívio? Né? Salmo capítulo 18, versículo 6. Olha que rico. Ó Senhor Jesus, vamos ler juntos? Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o seu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então assim, o salmista invocou o nome do Senhor no momento de angústia e ele recebeu o quê? Socorro. Amém? Capítulo 118 do Salmo, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Uau! Né? O Senhor me deu folga. Né? Às vezes as situações vão nos apertando, vão nos atribulando, vão roubando o nosso tempo, o nosso vigor, a nossa disposição. A gente vai se sentindo
encurralado. O que eu faço aqui? Não sabe para onde ir. O que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos dá o quê? Folga. Tudo aquilo que estava nos apertando, o Senhor passa a encontrar espaço. Oh, Senhor Jesus! Precisamos ou não precisamos de folga? Né? Às vezes você também se sente apertado, pressionado. Onde é que nós vamos encontrar esse espaço? Esse espaço para respirar, essa folga? No nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Vamos invocar mais o nome do Senhor, irmãos. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E eu pergunto para os santos, é ou não é importante invocar o nome do Senhor? Por que é importante? Porque o nome do Senhor nos traz salvação. O nome do Senhor nos traz riquezas. E o nome do Senhor nos traz alívio. Amém? Louvado seja o Senhor. Então essa é a primeira prática para uma vida saudável. Tá bom? Segunda prática é uma prática irmã da primeira, que é a prática da oração. Oração. Irmãos, nós precisamos orar mais. Uma vida, não tem como haver uma vida saudável sem oração. Nós precisamos orar. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, a todo tempo Ele reservava tempo para orar. Todo tempo Ele reservava tempo para orar. Por que Ele orava? Por que Ele separava um tempo para orar? O que Ele buscava na oração? O que Ele buscava na oração? A oração é o meio pelo qual Deus deixou para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Pela oração nós temos comunhão com Deus. Orar é ter comunhão com o Senhor. Orar é ter comunhão com Deus. Quem aqui tem comunhão com Deus? Nós precisamos ter comunhão com Deus através da oração. Agora, por que orar? Por que nós precisamos orar? Quero apresentar aqui 4 razões pelas quais nós devemos orar. E eu quero tomar como base, para falar dessas razões, a oração do Senhor Jesus no capítulo 6 do livro de Mateus. Por que nós devemos orar? Em primeiro lugar, nós devemos orar por causa de Deus. Por que devemos orar? Por causa de Deus. Mateus 6, 9. 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a primeira razão que precisa nos levar a orar é Deus. Nós oramos para ter comunhão com Deus. Nós oramos para poder ter comunhão com Deus como nosso Pai. Pela oração nós nos achegamos a Ele como um filho se achega ao Pai. Pai nosso, fala, Pai nosso. Pela oração nós contatamos Deus como Pai. Oh Senhor Jesus. E ainda quando se trata de orar por causa de Deus, de um lado nós oramos para ter contato com o Pai, do outro nós oramos por causa do reino de Deus. Do reino de Deus. Nós oramos por causa da vontade de Deus. Por que nós precisamos orar? Por causa do reino de Deus, por causa da vontade de Deus. Nós oramos para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Se estabeleça em nós. Para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Então qual é a primeira razão pela qual nós vamos orar? Por causa de Deus. Segunda razão, por causa de si mesmo, por nossa causa. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui a gente tem três coisas importantes. Primeiro, pão nosso. Irmãos, nós temos necessidades. Temos ou não temos? E pela oração, nós comemos esse pão. Quando nós oramos, nós
somos alimentados. Quando nós oramos, Deus nos supre como o pão. Ele é o pão nosso. Quem é Deus? O pão nosso. Então nós oramos porque nós precisamos comer. Nós oramos porque temos fome. Amém? Oramos porque temos fome. Então nós oramos também para atender a nossa necessidade, atender a nossa fome. E aqui fala que esse pão, Deus não dá de uma vez. Ele dá a cada dia. Nós precisamos do pão nosso de cada dia. Todos os dias nós vamos orar para que diariamente nós sejamos alimentados pelo Senhor. O Senhor não vai dar hoje, nessa reunião de hoje, o pão para a semana. O Senhor hoje vai nos dar o pão do dia. Para quê? Para que amanhã nós nos voltemos a Ele mais uma vez e oremos para que Ele nos alimente mais um dia. Então o pão é um pão diário. Amém? E aqui fala também, sobre reconhecer a nossa condição pecadora. Nós oramos ao Senhor reconhecendo a nossa condição pecadora. Apresentando para Ele a nossa situação necessitada. Perdoa as nossas dívidas. Eu pergunto para os irmãos, nós estamos em falta ou não com Deus? Você se sente em falta com Deus? Você se sente em falta com Deus? Então você precisa orar. Então de um lado nós oramos por causa de Deus. Por outro nós oramos por causa de nós mesmos. Porque nós precisamos. Nós precisamos ter comunhão com aquele que pode nos perdoar. Amém? Aquele que pode atenuar a nossa tensão por conta da dívida. Senhor Jesus. E aqui continua, versículo 12. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então aqui fala sobre orar, terceira razão pela qual nós devemos orar. Qual é a primeira? Por causa de quem? De Deus. A segunda? Nós mesmos. Terceira? Por causa do próximo. Nós precisamos orar por causa do próximo. Para que o Senhor possa encher o nosso coração de amor, encher o nosso coração de compaixão, encher o nosso coração de misericórdia. Nós convivemos numa sociedade, em casa, na igreja, no trabalho, e as pessoas por vezes pisam no nosso pé, nos ferem, nos roubam, nos machucam. Qual deve ser a nossa atitude em relação a essas pessoas? Perdão, amor, compaixão, misericórdia. Mas eu pergunto, esses atributos estão sobrando em nós? Né? Está sobrando em você? Em mim não. E aí o que eu preciso? Orar. Para que Deus me conceda amor. Para que Deus me conceda compaixão. Para que Deus me conceda perdão. Eu pergunto, irmãos, nós precisamos ou não orar? Precisamos orar. De um lado, por causa de Deus, por causa de nós mesmos e também por causa do próximo. E a quarta razão, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quarta razão pela qual nós devemos orar, por causa do tentador. Irmãos, o diabo anda ao nosso derredor. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não orar para que o Senhor revele para nós onde está o tentador, nós vamos cair nas suas ciladas. Então a oração traz luz para nós. Quando nós temos uma vida de constante oração, o Senhor ilumina a nossa vida, de maneira que a gente consegue olhar ao nosso derredor e encontrar onde estão as ciladas do inimigo, onde estão as ciladas do tentador, onde estão as suas armadilhas. A razão pela qual muitos cristãos caem em armadilhas é a falta de oração. Por não orarem, não conseguem identificar onde o tentador está. E aí acaba caindo nas suas ciladas, acaba caindo nas suas armadilhas. Então nós precisamos orar para não cairmos nas armadilhas do tentador. Os irmãos dizem amém para isso? Então quais são as 4 razões pelas quais nós precisamos orar, irmãos? Primeiro, por causa de Deus. Segundo, por nós mesmos. Terceiro, pelo próximo. E quarto, por causa do tentador. Vamos orar mais? Quem precisa orar mais? Outro ponto importante com respeito à oração. Nós precisamos associar um elemento à nossa oração, que é o sangue de Cristo. Sempre que formos orar, precisamos trazer à tona
o sangue de Cristo. Às vezes alguns irmãos talvez possam se queixar consigo mesmo. Poxa, eu oro, mas parece que Deus não me escuta. Eu oro, mas parece que o Senhor está com o ouvido tapado. Eu estou insistindo na oração, mas eu não me sinto ouvido. E de fato isso pode estar acontecendo. E há uma razão pela qual isso acontece. Isaías capítulo 59 nos apresenta essa razão. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Que coisa séria. Sim, nós podemos orar e Deus não nos ouvir. Quando? Quando nós estamos cheios de pecados. Quando nós estamos cheios de pecados não confessados. Pecados não tratados. Isso faz com que Deus feche os ouvidos. Com que Ele, de fato, não nos ouça. Essa situação faz com que o Senhor recolha a sua mão, que pode nos salvar. Então, quando nós formos orar, nós precisamos sempre atentar para a nossa condição pecadora. Os nossos pecados ofendem a Deus. Mas graças a Deus que a Bíblia não apenas nos mostra que o pecado faz separação entre Deus e o homem, que o pecado faz com que Deus não ouça as nossas orações, mas a palavra também nos mostra o caminho para resolver essa situação. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 9. Vamos economizar tempo. Versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o que nos purifica dos pecados? O sangue do seu Filho. Então, o que o pecado faz na relação nossa com Deus? Afasta. Faz com que Ele tampe os ouvidos, com que Ele recolha a sua mão. E o que o sangue faz? Resolve essa situação. Quando nós vamos diante do Senhor e pedimos pelo sangue dEle, aquilo que nos separava de Deus passa a não existir mais. E aí a nossa comunicação agora é fluida. Nós falamos, Ele nos ouve e Ele nos socorre. Louvado seja o Senhor. Você aplica o sangue quando você ora ao Senhor? Você separa parte da sua oração para poder confessar os seus pecados? Nós precisamos dessa prática. Precisamos relacionar o sangue com a oração. Para que a oração seja efetiva, seja eficaz. Para que ela chegue nos ouvidos de quem pode nos salvar. Que é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Outro item com respeito à oração. Oração precisa ser feita com fé. Com fé. Se você ora assim, é meio, ai, Senhor, será que o Senhor pode? Ai, mas será que vai dar certo? Senhor, eu queria muito isso, mas... Temos que orar com fé. Orar com fé. Fé é certeza. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Amém? Como nós podemos orar? Com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz assim, 11, 24. Vamos ler juntos? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Temos que pedir crendo, com fé. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Agora, quando se fala de crer,
tem um ponto aqui importante. Crer é receber. Às vezes nós oramos pedindo uma resposta do Senhor. Senhor, me responde isso aqui. Mas a gente quer uma resposta X. Às vezes a gente quer o sim do Senhor. Na maioria das vezes nós oramos o Senhor esperando o quê? O sim. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu falo para as minhas filhas desde que elas são piquititinhas. Não também é resposta. Né? Às vezes ela, pai, posso isso, eu queria muito aquilo. Não. Pai, por favor, não sei o quê. Não. Não também é o quê, irmãos? Não também é resposta. Ou não? Né? Não também é resposta. Então muitas vezes nós vamos orar ao Senhor e Ele vai dar resposta negativa. Não, isso não. Ou, não, agora não. Não, não é o momento. Não, espere um pouco. Os irmãos percebem? Então nós oramos de um lado, nós oramos com fé, crendo que nós vamos receber. Mas aí às vezes vem a resposta e a gente acha que não é resposta. Não está aguardando o sim do Senhor. E Ele já respondeu que não. A gente precisa ter sensibilidade para entender, para sentir Deus falar conosco. Amém? E precisamos ter paz com a sua resposta. E aí, entra a última parte com respeito à oração. De um lado, na oração, nós falamos com Deus. Porém, na oração nós também ouvimos a Deus. Então, na oração nós falamos e ouvimos. De um lado você apresenta a sua queixa, a sua necessidade, o seu sentimento. Do outro, nós sentimos o Senhor falar conosco. Salmo, capítulo 5, versículo 3. Olha só, o que o salmista diz. Vamos ler juntos? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Esperando o quê? A resposta. Então na oração nós falamos com o Senhor. Mas na oração nós também esperamos o Senhor falar conosco. Se você só ora para poder falar com o Senhor, que oração é essa? Nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. E na Bíblia nós temos um exemplo. Capítulo 18 do livro de Gênesis, nós temos uma situação envolvendo Abraão e seu sobrinho Ló. Abraão, preocupado com Ló, houve uma guerra naquele tempo, 4 reis contra 5 reis, Ló foi capturado, se tornou um prisioneiro, e aí Abraão vai orar ao Senhor, e ele ora ao Senhor e aguarda do Senhor a resposta. Ele aguarda do Senhor a resposta. E aí Abraão intercede, aqui versículo 22. Não, perdão, irmão, isso aqui não é o contexto da guerra. Isso aqui é o contexto em que Ló está em Sodoma, e aí Abraão recebe a notificação de que Sodoma seria destruído, e ele se dá conta que seu sobrinho está lá. E ele vai orar ao Senhor. Senhor, se tiverem lá, né, ele começa com quantos? 50, né? Versículo 26. Não, 24. Não, 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor:
Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E aí Abraão continua. E aí ele vai descendo o número, até chegar em 10. Ele foi descendo, ele foi descendo. E à medida, veja que aqui ele está numa comunhão com o Senhor, na qual ele fala e também ouve. Então, na nossa comunhão com Deus, por meio da oração, nós precisamos dar tempo para quê? Para ouvir o Senhor. Então, oração nunca pode ser uma coisa muito apressada. Porque nós temos que ter tempo para falar e ter tempo para ouvir. Você já pensou se Abraão não parasse para ouvir aqui o Senhor? Né? Talvez Ló não tivesse sido salvo. Então, irmãos, vamos aprender a ouvir o Senhor. Amém? Terceira prática para uma vida saudável. Qual a primeira? Qual a primeira? Invocar o nome do Senhor. Qual a segunda? Orar. E a terceira? Ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Você diz amém para isso? Você tem lido a Bíblia? Nós precisamos ler a Bíblia. A primeira razão pela qual nós precisamos ler a Bíblia é porque pela Bíblia nós conhecemos o Senhor. O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós lemos, mais nós o conhecemos. Nós vamos conhecer o Senhor. Como? Por meio da leitura da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos o próprio Deus. E quanto nós mais o conhecemos, mais o amamos. Mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós nos apaixonamos por Ele. Irmãos, precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Segundo capítulo da segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 16, nos apresenta aqui uma série de razões pelas quais nós precisamos ler a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja quantas razões nos levam a ler a Bíblia. Ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos prepara para toda boa obra. Nós precisamos da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da Bíblia, precisamos da palavra de Deus. Amém? O que é a palavra profética? Ontem o irmão Evilásio nos ajudou falando sobre a palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra profética é a palavra de Deus. A palavra profética são as palavras da Bíblia. E a Bíblia fala das escrituras proféticas, que Deus destaca para nós a seu tempo, para nos dar direção. A palavra profética não é uma palavra diferente da Bíblia. A palavra profética são as palavras da Bíblia, trazidas por Deus no nosso tempo, para nos dar direção. Então, de um lado, nós vamos ler a Bíblia, individualmente, para o nosso desfrute, para conhecer o Senhor, para nós amarmos mais o Senhor. Por outro lado, nós precisamos dessa palavra profética, que é a orientação do Espírito Santo no nosso tempo, que nos leva a considerar determinadas passagens com um enfoque específico para nos dar a direção correta. Os irmãos dizem amém para isso? Senão nós vamos ficar perdidos. Vamos ficar perdidos. Então, louvado seja o Senhor pela palavra profética, que é a palavra da Bíblia, que são as palavras da Bíblia trazidas para nós no nosso tempo. Hoje, no presente momento, é a presente verdade de Deus para dar direção para o seu povo. Louvado seja o Senhor. E nós precisamos ler a Bíblia todos os dias da nossa vida. Irmãos, não fique um dia sem ler a Bíblia.
todo dia você precisa separar um momento para ler a Bíblia. Leia ao menos um versículo. Leia a Bíblia. E aí, por isso que eu acho, assim, tremendo a importância do alimento diário e da imersão na palavra. Por quê? Porque por meio da palavra do alimento diário, eu me lembro de uma frase que nós ouvíamos no passado, que era assim, me ajuda aí, Vilas, era o alimento diário nos leva para a Bíblia e a Bíblia nos leva para Deus. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Então, por meio do alimento diário, nós somos levados para onde? Para a Bíblia. E a Bíblia nos leva para onde? Para Deus. O mesmo princípio se aplica à imersão. Quando nós imergimos na palavra, quando nós entramos nessa palavra profética, quando nós desfrutamos da palavra do alimento diário, uma palavra tão rica, a palavra já diz, alimento diário, nós somos levados para a Bíblia. Quantos versículos tem no alimento diário? Quantos versículos tem num dia do alimento diário? Quantos versículos estão na porção diária da imersão? Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia através da imersão, focando naqueles versículos. Você pode fazer a leitura da Bíblia, aquela anual, né, que começa em janeiro. E aí tem, acho que são 3, como é que é? São três capítulos do Antigo e um do Novo, mais um Salmo e um Provérbio. Você lê a Bíblia em um ano. Você pode ler sequencialmente um livro, você pode destacar outro livro. Existem inúmeras formas de se ler a Bíblia. O importante é ler a Bíblia. Não fique sem ler a Bíblia. No Antigo Testamento, essa era uma recomendação dada para os reis. O capítulo 17 do livro de Deuteronômio, olha só. Deuteronômio, capítulo 17. Versículo 18 e 19. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o lerá consigo, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, vital para o exercício de um rei. Ele tinha que ler todo dia. Irmão, nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Nós também estamos sendo treinados para reinar. Quem quer reinar com Cristo? Qual é a orientação para um rei aqui? Ler todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ler a palavra de Deus. Na semana passada, na palavra de domingo, irmão Pedro leu para nós João capítulo 15. Fiquei muito tocado com isso, irmãos. Versículo 3, olha que riqueza. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por que é importante ler a palavra? Por que é importante ter contato com a Bíblia? Porque ela nos limpa. Ela é como água. Irmãos, no Antigo Testamento, qual era a orientação para o rei com respeito à palavra de Deus? Acabei de ler. Tinha que ler com que frequência? E agora nós lemos aqui em João que nós estamos limpos pela... Você toma banho todo dia? Vamos adotar aqui um costume de tomar banho uma vez por semana. Misericórdia. Você conseguiria tomar banho uma vez por semana? Uma vez por mês? Tem gente que talvez não tenha pego a sua Bíblia há um mês. Está limpinho esse irmão? Qual foi a última vez que você foi para a palavra para que ela pudesse te limpar? Irmãos, a palavra de Deus nos limpa, nos lava. Efésios capítulo 5, né, diz que fala do jato de água pela palavra. É com esse jato de água que Deus limpa a sua igreja. Quem precisa ser limpo? Né? Vamos tomar banho todo dia, irmãos. Tá? Vamos nos limpar todos os dias. Vamos ler a palavra de Deus todos os dias, para que estejamos sempre limpos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler a Bíblia também para nos alimentar. Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz:
achadas as tuas palavras, logo as comi. Né? Então, qual era a atitude de Jeremias para com a palavra de Deus? Ele comia. Qual é a nossa atitude para com aquilo que Deus fala conosco? A gente analisa, a gente coloca sob o escrutínio dos nossos conceitos, do nosso entendimento, da nossa lógica. Deixa eu entender isso aqui. Tem sentido, não tem? Irmãos, quando a palavra chega até nós, nós precisamos comê-la. Precisamos comê-la. Ó Senhor Jesus, não é para analisar. Tem um hino que diz, né? Como é que é? Que fala, e na nossa, como é que é? Na nossa mente analisar, não tem um hino que fala assim? Não posso só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Não pode. Não pode, irmão, nós precisamos comer a palavra. A palavra é alimento para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. E nós precisamos ler de forma aplicada. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 13, Paulo faz uma recomendação a Timóteo. Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Aplica-te. O que é aplicar-se? É se concentrar. É dar atenção àquilo. É separar um tempo, um momento. É ler com atenção para ganhar revelação. Precisamos ler com aplicação. Amém? Com dedicação. Isso vai nos tornar saudáveis. Louvado seja o Senhor. E a quarta e última prática saudável, para uma vida saudável, todos nós fizemos ela hoje. Reunir-se. Irmãos, não tem como ter uma vida cristã saudável sem reunir. Nós precisamos estar juntos. Não foi à toa que Deus nos comparou no Novo Testamento como ovelhas. Um animal que vive em rebanho. Nós vamos estar juntos. Não fique longe do rebanho. Não fique longe deste ambiente. Estar aqui talvez pareça ser simples, mas não é. Você está sendo guardado. Você está sendo salvo. Pague o preço que for necessário para você estar aqui. Porque aqui é o seu lugar. Aqui é onde o Senhor cuida do seu rebanho. Quando nós nos reunimos, sabe o que acontece? Nós atraímos a presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu, os discípulos logo se reuniram, entraram dentro de uma casa. Estavam ali todos juntos. Sabe o que aconteceu? O Senhor apareceu. Quando nós nos reunimos, o Senhor aparece. Quando você abre a sua casa para uma reunião de grupo familiar, quando você vai à casa de um irmão para um grupo familiar, quando você vem à reunião da igreja, quando você vai para uma conferência, quando você é adolescente e vai para a casa de adolescentes, sabe o que você atrai? A presença do Senhor. Quem aqui sente que precisa da presença do Senhor? Como que nós atraímos a presença do Senhor? Nos reunindo. Está em João capítulo 20, tá? Os irmãos podem ler depois com calma. Que é quando o Senhor aparece e entra numa casa onde estavam os discípulos. E no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos que quando os discípulos estavam reunidos, no mesmo lugar, capítulo 2, versículo 1, todos eles foram enchidos do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, o Senhor nos enche. Você está se sentindo mais cheio? Comeram muito no café da manhã? Estão se alimentando da palavra do Senhor? Se alimentaram da imersão, dos gritos de guerra, dos hinos, da oração, da mesa do Senhor? Tudo isso vai nos enchendo. Vai nos enchendo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos reunir, irmãos. Valorize as reuniões. Valorize estar aqui. Posso contar uma história para os irmãos? As minhas histórias são bem engraçadinhas, né? Quando eu era adolescente, meu sonho era matar uma reunião. Não ir para uma reunião. Hoje eu não vou. Só que lá em casa não colava isso. E aí um dia eu fiz um plano. Eu deixei que todas as minhas roupas ficassem sujas. E aí chegou sábado, próximo da hora da reunião, naquele dia, para o meu plano ficar melhor ainda, acabou a água. De manhã eu já tinha saído para a rua, joguei bola, fiz tudo que se pode pensar.
Fiquei sujo, muito sujo. E aí chega meu pai do trabalho, vamos para a reunião. Eu falei, eu não vou. Você vai. Pai, eu estou sujo. Não tem problema, você vai sujo. Pai, olha como eu estou. Não tem problema, você vai como você está. Irmãos, você acha que eu fui ou não? Eu fui. E estou aqui até hoje. Valorize as reuniões. Não falte às reuniões por qualquer coisa. As reuniões são um presente de Deus para nós. As reuniões é uma forma de salvação de Deus para o seu povo. Nós vamos valorizar as reuniões da igreja. Porque estar aqui é maravilhoso, irmão. Nós somos mutuamente encorajados. Os irmãos dizem amém para isso? Essas 4 práticas. Qual a primeira? Invocar o nome do Senhor. Qual a segunda? Orar. Terceira? Ler a Bíblia. E quarta? Reunir-se. Tudo isso é importante. Sabe para quê? Para nós afiarmos o machado. O Senhor espera contar conosco, irmãos, para servir a Ele. E a gente de tempos em tempos vamos parar para poder afiar o machado. Para que a gente possa servir melhor o Senhor. Do outro lado, essas atitudes são atitudes que fortalecem o nosso espírito. Foi o versículo que nós lemos e oramos no início. Vamos ler novamente e a gente encerra com ele. Provérbios capítulo 18, versículo 4, versículo 14. Que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O que essas 4 práticas, qual é a principal área do nosso ser que é afetada quando nós adotamos elas? O espírito. Quando você invoca o nome do Senhor, o que você fortalece? Seu espírito. Quando você ora, o que você fortalece? O espírito. Quando você lê a Bíblia, quando você se reúne, o que você fortalece? O espírito. E o seu espírito firme sustém você na sua doença. Quando você está passando por dificuldades psicológicas, emocionais, até mesmo físicas. Ele irradia saúde para as demais áreas da nossa vida. Ele irradia saúde para a alma e irradia saúde para o corpo. Então, irmãos, vamos adotar essas práticas com carinho. Praticá-las para que sejamos uma igreja saudável. Sejamos irmãos saudáveis e tenhamos famílias saudáveis. Jesus é o Senhor.